Fala galera, mais um Pode Fé começando e nós estamos aqui hoje com um visual completamente diferente. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre identidade, sobre propósito, nós vamos falar sobre posicionamento e o Pode Fé hoje vai muito mais do que fortalecer a tua fé, a tua mente, o teu espírito. Hoje o Pode Fé vai fortalecer também, sabe o quê? O teu visual e a tua saúde, hein? Fica ligado, porque o nosso papo hoje é com meu amigo, meu irmão, o Jackson Visagista, proprietário da Mascate Club Men's Salon. Depois ele vai me corrigir, porque o meu inglês é péssimo. Ele é especialista em visagismo, em consultoria de imagem masculina. E ele que vem diretamente do Recife para Portugal, hoje está brilhando aqui e transformando a vida das pessoas, o visual das pessoas. E eu tenho a honra de receber esse querido, que é o Jackson, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa conversa, mas eu passo a bola aqui para ti, te apresenta aí para o nosso público. Nitinho, a honra é minha de estar aqui com vocês aqui no Pode Fé. E, bem, para quem não me conhece, o meu nome é Jackson, tá? Eu sou consultor visagista, barbeiro há 6 anos e eu decidi cuidar de pessoas. Uau. Não apenas cortar cabelo, mas realmente cuidar de pessoas. Top, top, hein? Pessoal, não sai daí, a gente vai falar aqui dos nossos patrocinadores, mas fica ligado, já deixa lá o teu like, já deixa um comentário do que você quer ver de tema, do que você gostaria que a gente trouxesse aqui para abordar, já compartilha esse episódio aí com aquela pessoa que precisa dar um tapa no visual, porque hoje a nossa conversa vai muito além da tesoura, vai muito além do espelho, muito além da estética. Como eu disse no início, nós vamos falar aqui de identidade, nós vamos falar de propósito, nós vamos falar de como a imagem pode ser um reflexo daquilo que nós carregamos por dentro. Posicionamento, transformação. O papo desse Pode Fé hoje está incrível. E quem que está patrocinando esse Pode Fé hoje, você já sabe, é a De Fábrica Estúdio, Soluções e Audiovisual. Esse podcast é gravado, editado, produzido, cuidado com tanto carinho pelo estúdio da De Fábrica, do qual eu faço parte, o Bruno faz parte, o Lucas, e você tem aqui toda uma assessoria no audiovisual, da mesma maneira que o Jackson é especialista no seu visual, nós somos especialistas aqui no audiovisual e a gente quer cuidar do seu projeto, da sua empresa, da sua rede social, com tanto zelo, com tanto carinho, que você vai ter tanto resultado quanto seguidores e mais vendas para a sua empresa, no nome de Jesus. Também a Loja da Informática, www.lojadainformatica.pt. E hoje a Loja da Informática deixou aqui um exemplar de uma máquina de café espetacular. É o mesmo sistema daquela máquina de café que você já conhece, da outra vez que veio aqui da Nápoles, não é? Mas essa aqui ela tem o selo oficial da Lamborghini, um café perfeito e uma máquina que combina tecnologia avançada com design robusto, bonito, moderno e claro, né? A marca da Lamborghini, que é uma marca já top, de alto padrão no mercado. Grãos selecionados, um café que sai na temperatura correta, com a pressão correta. A Tonino Lamborghini, que é essa máquina, ela tem um estilo exclusivo, mas ela também traz para você todo o sabor do café maravilhoso. Com cápsulas biodegradáveis, que não agridem nem o ambiente, nem a tua saúde, também oferece aí um café espetacular em cada chávena. Então, vai lá no www.lojadainformatica.pt, acessa o site e já escolhe a tua, já leva para a tua empresa, para a tua casa, algo diferente, algo que vai também incorporar o teu cenário lá, dar um toque especial dentro da tua sala, do teu escritório. E eu tenho certeza que também você vai encontrar outras grandes ofertas lá no site da Loja da Informática. HR Car Detail, lavagem e higienização de alto padrão em cada detalhe do seu veículo. Você está com o carro sujo, leva lá com o Eliabe e você vai sair da HR Car Detail com um carro novinho, limpinho e olha, cheiroso, bonito,
E ele, eu tô precisando fazer isso no meu, cara. O meu carro tá imundo. Eu vou aí, hein? Vou levar aí essa semana. HR Car Detail. O Talho Brazuquinha, as melhores carnes e os melhores cortes aqui na Baixa da Banheira. Um churrasco gaúcho, um churrasco brasileiro. Você encontra os cortes especiais ali no Talho Brazuquinha do nosso irmão Bruno. Você pode encontrar ele aqui no Instagram do Talho Brazuquinha e faça a sua encomenda. Ele entrega na sua casa aqui na Margem Sul. Então você não precisa nem sair de casa para comer um churrasquinho top, hein? O I Love Coxinha, lá na linha de Sintra e Lisboa, I Love Coxinha do nosso irmão Eudes, da Flávia, Salgados Brasileiros aqui em Portugal. Nós já comemos muito I Love Coxinha, não é, Jackson? Os encontros do Network Sem Fronteira. Sim. I Love Coxinha está sempre presente. Um sinal muito bom. Muito bom, né? Já provei e sempre indico. Provado e aprovado, né? Aprovado. É um espetáculo. Um abraço, Eudes. I Love Coxinha, porque a felicidade está nas coisas mais simples. E eu também não posso deixar aqui de mencionar a nossa irmã Magna Ribeiro, lá da Chocolate Cia, em Setúbal, a fábrica própria de chocolate, com bolo de aniversário, bolo de pote, brigadeiro, bombom de morango, bombom de uva. Olha, é uma infinidade de delícias. E você pode agora, em 2 lojas, chegar lá, tomar um café quentinho, gostoso, um atendimento personalizado. Chocolate Cia em Setúbal, 2 lojas para melhor atender você. Entra aqui no Instagram, pega o endereço mais perto da sua casa e não deixa de ir lá passar um momento agradável na companhia da nossa irmã Magna. Lá, um abraço, Magna, Deus abençoe a sua vida. Esses são os nossos irmãos que fazem com que esse projeto chamado Pode Fé alcance mais e mais vidas para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, nossos patrocinadores, que tanto têm abençoado aqui para que a mensagem do Evangelho chegue ainda mais longe. E agora eu quero aqui fazer uma breve consultoria visagista aqui com o meu irmão Jackson. E fica ligado que você vai levar a sua, hein? Jackson, mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo. Cara, é mesmo assim uma honra para mim ter você aqui. A gente já se conhece já de outros lados, já estivemos juntos em alguns eventos. E o Jackson é cristão, congrega na igreja Casa do Leão, lá em Lisboa. E é usado por Deus, ajuda pessoas. E agora abriu uma nova loja aí, a Mascate Club, é isso, né? Isso. A Mascate Club ali em Lisboa, para atender você de uma maneira especial. Jackson, quando foi que você percebeu, cara, que cabelo e imagem é muito mais do que estética, mas é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas? Eu vim no começo da barbearia, quando eu estava começando, aprendendo a cortar cabelo. Teve um barbeiro que ele falou algo que isso ficou marcado, né? E ele dizia sempre isso e eu usei como insight, que foi que a gente não corta cabelo, a gente cuida de pessoas. Uau! E aí eu comecei a focar justamente nisso. Então eu pensei, barbearia não é só cortar cabelo. A gente trata de pessoas, a gente cuida de pessoas, né? As pessoas às vezes chegam na nossa cadeira, às vezes tristes, estressados, né? Com a autoestima baixa. E o que a gente faz? Depois que o cliente está ali, ele vai fazer a barba, vai fazer o cabelo, então ele se enxerga melhor, a autoestima eleva um pouco. Então, através disso, eu comecei a pesquisar como eu podia entregar algo mais ao meu cliente sem ser só corte de cabelo e fazer apenas uma barba. Então, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu encontrei o visagismo. Na época, eu ouvi, foi o meu professor que eu consegui realmente aplicar as técnicas do visagismo, é o Ronan Mendes, que ele, na área do visagismo masculino, ele é o precursor no Brasil e no mundo. O Ronan Mendes. Ronan Mendes. Então, não há outro no visagismo masculino. Uau. Teve, cara é fera. 1930, se eu não me engano, acho que antes de 1930, teve um francês chamado Fernand Aubry, que foi o que começou o visagismo. Fernand Aubry, o estalo
que deu para o Fernando Abril foi quando ele chegou no lugar e ele viu uma pessoa no jardim tratando do jardim. E ele foi lá e cumprimentou o jardineiro, chamando ele de jardineiro, e dizendo, olha, ficou bom. Ele fez, mas eu não sou jardineiro, eu sou paisagista. Uau. E aí ele ficou olhando assim, não desmerecendo o trabalho de um jardineiro, Claro. mas cada um tem a sua função, né? O jardineiro, ele faz o trabalho de manutenção, e o paisagista, ele pensa como aquilo vai ficar belo. Ele quer criar ali uma paisagem, né? Uma coisa a ser admirada. Porque é normal o ser humano ele admirar o que é belo, né? Deus, quando criou o mundo, ele não criou um mundo feio, ele criou um mundo belo. Lindo. Os animais são lindos, as flores são Uau. lindas, né? O ser humano... É verdade. Né? Então, Deus criou tudo em sua magnífica perfeição. Então, nenhum homem, de modo geral, nós não atraímos pelo que é estranho, pelo que é feio. Todos nós nos atraímos pelo que é belo. É verdade. Então, a partir desse momento, Fernão Abril começou a trabalhar sobre isso primeiro com as mulheres, né? O foco dele era o feminino. Então, ele começou a trabalhar o visagismo na mulher em relação à maquiagem. Depois veio o Claude, que é um francês também, que é da mesma escola do Fernão Abril. Ele começou a trabalhar isso no salão feminino, no público, com maquiagem, coloração de cabelo. Isso para o feminino já vem de longo tempo. Do público masculino, é recente. É de 2018 para cá foi que realmente começou o visagismo a começar a caminhar no público masculino. Depois do Claude, que é o francês, veio um brasileiro que, se eu não me engano, ele estudou em Londres, que é o Philip Holloway, né? E o Philip Holloway foi para o Brasil e levou o visagismo. O visagismo, no caso, vem de visage, né? Que é do francês, que é rosto. Então, é o estudo do rosto, o estudo da imagem. Então, cada rosto, estou falando aqui como um leigo no assunto, né? Cada rosto tem um formato diferente, obviamente, e cada rosto tem também um corte de cabelo personalizado, único, exclusivo, uma barba única, exclusiva, personalizada, que vai trazer uma imagem do que aquilo que a pessoa quer passar. Basicamente, seria isso, mais ou menos, mas você vai aprofundar mais aí. Então, o visagismo, assim, do termo geral, o visagismo ele é a arte de personalizar a imagem. Uau. Você tem uma identidade. Você é único. Eu tenho a minha identidade. Você tem a sua identidade. Você é único. Não existe ninguém, outra pessoa no mundo, que seja igual a você. Às vezes a gente tem uns sósias, né? Parecido, né? É parecido, mas não é igual. Por quê? A nossa digital ela é única. Então, você é único. Você tem a sua personalidade. Então, nas barbearias tradicionais, o que se faz é apenas cortar o cabelo de modo tradicional. É um famoso que a gente chama internamente nas barbearias do copia e cola. Okay. Né? A gente aprende a fazer um degradê, a gente aprende a fazer uma barba bem feita, a gente aprende a cortar o cabelo com a tesoura de uma forma e a gente aplica aquilo ali no cliente para chegar no que ele deseja ali naquele momento. Mas sai tudo igual. Exato. É não por isso que é o copia e cola. Não há exclusividade, né? Não. É tudo a mesma coisa. Não. Então, é como uma máquina vai entrando a fila e vai saindo as pessoas tudo igualzinho. Mesmo corte, a mesma coisa. Exato. Houve uma época de 2017 que veio um boom muito grande do degradê. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. A partir do 2023, o visagismo ele começou a ter a seu conhecimento, a ser conhecido nas grandes barbearias pelos grandes barbeiros. Né? Então, começou a difundir. Em 2024, o visagismo explodiu na área da barbearia. Né? E hoje, a gente está vendo na cena da barbearia no Brasil e que começou a chegar aqui em Portugal,
que está se fortalecendo. Então, muitos profissionais eles estão procurando se capacitar para poder atender um público mais exigente, assim por dizer. Pessoas que realmente querem uma transformação na imagem, querem se sentir melhor. Isso eu falo em relação até à questão de saúde, né? Porque o visagismo ele não trata apenas só de uma imagem, de um corte de cabelo bem feito, de uma barba. Questão só estética, né? Não, não. Ele vem também para externar a questão da saúde, porque a beleza ela também é saúde. Autoestima, emoção. Muitas pessoas hoje sofrem com isso, né? Gente que tem medo de sair na rua porque se acha feio, porque não gosta do seu cabelo, porque não gosta do seu estilo. E o visagismo vai além do cabelo, né? Exato. Até a vestimenta, Exato. tudo há um padrão. Você já trabalhava com isso no Brasil, não no sentido, acho que, do visagismo, mas já trabalhava com cabelo, com imagem, com barba, isso no Brasil? Tinha salão lá? Não. Eu nunca tive, não. Na verdade, meu primeiro negócio em relação físico de barbearia é aqui em Portugal. Eu comecei em 2018, né? Basicamente são 6 anos e eu nunca tive barbearia. Essa é a minha primeira. Por quê? Eu queria pegar uma experiência primeiro de gestão. Okay. Então, assim, quando você começa, você faz um curso de barbeiro, você aprendeu a cortar cabelo. Ótimo, é isso mesmo. Né? E tem muitos barbeiros por aí que faz o curso de barbeiro, mas quer abrir sua própria barbearia. Eu aconselho você, que é barbeiro, que está no início, não abra sua barbearia. O que você deve fazer? Termine seu curso, procure uma barbearia para você trabalhar. Assim você consegue ter uma experiência, tanto na barbearia, quanto com outros profissionais barbeiros que já têm aí uma longa carreira na experiência. Desenvolver método e também aprender gestão financeira, como gerir uma barbearia, essas coisas todas administrativas, né? Sim, porque são duas coisas distintas. Pois. Você ser barbeiro é uma coisa, e você ser gestor do negócio é outra. Não é porque é a barbearia que você vai saber fazer as duas coisas, não. Da mesma forma que você houve um tempo para você aprender o que é cortar cabelo, o que é fazer uma barba bem feita, existe também um tempo para você aprender sobre gestão. Então, tem que se estudar. Pois. E é importante passar os processos, né? Mas aonde foi, Jackson, que você teve o estalo, assim, você disse, cara, eu não posso só cortar cabelo e fazer barba. Isso aí qualquer um faz. Eu quero trabalhar com algo personalizado, porque hoje, em Portugal, você é uma referência no visagismo em Portugal. A Mascate Club, ela abre já consolidada no mercado, porque já tem uma história por trás, já há um conceito por trás e você já vem como essa referência. Mas aonde que veio esse... Cara, olha, não é cortar cabelo. Aonde que o Fernand abria isso? Fernand abria, entrou na mente do Jacques e disse assim, cara, isso aqui eu preciso transformar uma paisagem aqui. Pois. Eu já seguia já o Ronan Mendes, pelo profissional que ele já era, né? Era um profissional que ele vinha na verdade ele era cabeleireiro, depois que ele se tornou barbeiro. Então as técnicas de corte dele com tesoura são muito boas. A partir daí eu comecei a focar mais em cortar com tesoura. E eu comecei a seguir. Foi quando ele começou a apresentar o visagismo. E eu comecei a estudar visagismo em 2019. A partir desse momento, para você ver, o visagismo aqui em Portugal chegou aí, começou a ser falado em 2023. Mas desde 2019 eu já estudava sobre visagismo. Nessa época, até no Brasil, ainda era no começo. Teve até um colega de trabalho no Brasil que, quando eu falei que eu estava estudando visagismo, ele disse, isso é balela. Isso aí não cola. Não cola, não sei o que, esse negócio de visagismo. E ele nem sabia o que era. Mas, assim, eu vi algo diferente naquilo e disse, é isso que vai entregar, que vai ter uma entrega maior para nosso cliente. Isso aqui é que vai fazer sentido para o nosso cliente. Lógico que nem todas as barbearias você
você vai fazer um curso de visagismo, porque depende muito tanto da barbearia que você tá, né? E o local. Isso vai influenciar. Existem locais que você não vai conseguir vender isso. É fato. Para isso, para aqueles que querem estudar visagismo, eles vai ter que ter uma mudança de mentalidade e vai ter que sair daquele local que ele está para ir para outro, para poder as pessoas valorizarem ele. Porque foi isso que aconteceu comigo. No Brasil, quando eu comecei a estudar sobre visagismo, as pessoas não valorizavam. Quando eu cheguei aqui em Portugal, as pessoas não valorizavam. Porque elas não valorizam o que elas não entendem. Então, a partir desse momento, eu comecei, não, eu tenho que estudar mais, entender mais, aplicar o visagismo primeiro em minha vida, que eu tenho que transformar primeiro a minha vida, a minha imagem, a minha saúde, para a partir daí eu poder aplicar isso junto com o cliente. Então, se eu não consigo fazer isso em mim, eu não vou conseguir fazer no outro. Entendeu? Então, eu estudei muito isso em mim para poder realmente entender sobre visagismo e, assim, trabalhar com o cliente. É interessante trazer isso para a nossa fé, né? Quando Jesus ele vai lá e ele fala sobre os mandamentos, ele vai trazer o segundo mandamento, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Então, se eu não me conhecer, se eu não entender quem eu sou e se eu não me amar primeiro e não cuidar de mim, eu nunca vou conseguir cuidar do meu irmão. Pois. Eu nunca vou conseguir exercer esse mandamento que Cristo traz, cara. Isso mexe muito comigo. Quantos anos são de barbearia no total, Jackson? Desde que você começou nessa área? 6 anos. 6 anos. Agora você imagina, 6 anos, cara. Quantas pessoas mais ou menos já passaram na tua cadeira lá? Nossa. Nossa, nesses anos todos... Milhares de pessoas. Cara, são 6 anos, mano. Pra gente colocar assim, no mínimo umas 5 mil. No mínimo, No né? mínimo. No mínimo umas 5 mil. Por que eu perguntei isso? Gente, olha só, né? Jackson tá aqui, é meu amigo. 5 mil pessoas sentaram na cadeira dele lá, pelo menos, ao longo de 6 anos. Não é uma história que começou ontem. São 6 anos todos os dias, né? Todo dia. De segunda a sábado, de 9 da manhã... Você já pensou? Às 8, 9, 10, 10 e meia da noite. E assim a gente vai. Agora, cara, eu fico imaginando as histórias que tu já ouviu sentado na tua cadeira. Enquanto tá o teu cliente sentado lá. Porque eu vejo hoje assim... quem está sentado lá, ele não está lá só para também cuidar da sua imagem, ele está lá para ter uma experiência contigo. Ele vai conversar e ele vai contar talvez a vida dele. E aí talvez você vai passar por a tua cadeira histórias inusitadas, engraçadíssimas, histórias bizarras que não dá nem para contar aqui nesse podcast. Histórias de superação, testemunhos de vitória, do amor de Deus sobre a vida das pessoas. Livramentos. E gente que chega quebrada por dentro e de repente vai para uma consultoria com o Jackson e o Jackson transforma aquele visual, cara, e o cara sai de lá uma outra pessoa renovada, com mente renovada, transformada, alegre, autoestima, uma postura diferente. Conta pra gente assim 2 ou 3 histórias que marcaram você diferentes. Uma história engraçada, uma história bizarra, que dá para contar aqui, e uma história dessa de um testemunho, de superação, que o teu trabalho alcançou a vida da pessoa. Porque, vamos falar sério, eu quero depois falar um pouco sobre isso. O transformar a vida da pessoa é quase um ministério, né, cara? Assim, o que eu vou falar aqui foi de um que eu lembro, que assim me marcou muito e que eu e ele, a gente acabou chorando, né? A gente tava falando, a gente tava conversando e esse meu cliente, ele falou que a vida dele não tava fácil, tava um pouquinho complicada, sabe? E aí eu conversando, eu disse a ele que às vezes é porque a gente não escuta a Deus. E eu dei um testemunho meu
para ele, que foi o seguinte: no ano passado, quando eu vim para Portugal, eu acabei me afastando, né? Eu me afastei de Deus, me afastei de Cristo. E só que ele nunca me abandonou, né? Houve um dia que eu acordei de manhã, uma quarta-feira, minha esposa estava de folga, meu filho também estava em casa. E eu acordei e senti um vazio em mim, algo que estava me incomodando. Então, eu fui para a Estação do Oriente, sentei naqueles bancos lá, né, dos autocarros, sentei ali e passei um tempo ali. Liguei para casa, liguei para minha esposa e disse: vê se meu filho está bem. Ela fez: tá dormindo, tá aqui, tá tudo bem. O que foi? Eu disse: nada não. Só que dentro de mim eu sentia que tinha alguma coisa ali. Tinha algo errado comigo. Tinha algo errado comigo. E eu senti, imagina a volta de Cristo, né? Tem cada pessoa assim, pensa uma forma sobre a volta de Cristo, né? Mas o que eu pensei num momento foi o seguinte: Cristo veio, levou seu povo e eu fiquei. A minha sensação era essa. A minha sensação era essa. Então, eu basicamente passei o dia todo com essa sensação, a semana toda com essa sensação. Que coisa horrível isso, né? Nossa, é horrível, horrível. Então, eu comecei a ir para uma igreja, cheguei lá, comecei a frequentar umas 2 igrejas, fui, e não vi algo me chamar nessas igrejas, porque Deus, quando Ele lhe chama para o lugar certo, né? Não estou falando aqui de rótulos. Claro, eu estou falando para o local onde Deus quer que você esteja. Você, quando planta uma flor, você já sabe o local que você quer plantar aquela flor que vai ornamentar mais ali, né? Exato. É isso. Então, foi quando eu vi um history de um amigo meu. Ele foi visitar a casa do leão. E aí eu disse: não, eu vou lá. Que era perto de casa. Quando eu olhei assim, eu disse: isso aqui é perto de casa, dá para ir. Aí eu fui. E eu cheguei lá e disse assim: Deus, se realmente tu queres algo comigo, tu vai me dizer algo, tu vai me responder, tu vais falar comigo. Então, quando eu cheguei lá, Deus falou poderosamente a minha vida, que eu simplesmente chorei. Se entregou ali. Me entreguei ali naquele momento e até hoje, coisas que eu posso dizer, coisas que eu não fazia, o que eu faço hoje em relação a ter o relacionamento com Cristo, com Deus. No Brasil eu nunca tinha feito, nunca fiz isso, que é ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda, entender sobre a Bíblia. Eu nunca fiz isso. E olha que eu passei mais de 15 anos na igreja, na assembleia, ia para círculo de oração, mas nunca tinha lido a Bíblia toda. E tem muita gente que é cristão, que é evangélico, que é salvo, que nunca leram a Bíblia toda para poder entender. E isso hoje eu faço. Acordo todos os dias para poder ler a Bíblia e entender. E eu procuro buscar Deus todos os dias, porque eu aprendi que não é apenas a gente ir aos cultos ao domingo. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E esse cara que estava te ouvindo? E aí a gente conversando, ele se emocionou com essa situação e ele disse: eu nunca tinha ouvido algo dessa forma. Ele sentado na cadeira e chorando comigo. Ele disse: eu nunca tinha ouvido um relacionamento desse com Deus. Alguém tem um relacionamento desse com Deus. E o que eu disse a ele foi que basta a gente realmente querer ouvir a Deus, que Ele fala conosco.
Às vezes a gente quer procurar Deus em muitas coisas. E Deus só está esperando você ficar quieto, respirar e deixar Ele falar com você. No Novo Testamento, Jesus fala, né? Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Exato. No Velho Testamento, em Jeremias, o Senhor também vai falar para o profeta, vai dizer assim, olha, vocês me buscarão e eu serei achado por vocês. Deus quer ser encontrado por nós o tempo todo, Ele está ali o tempo todo, cara. Eu ouvindo você falar aqui, eu fico mesmo emocionado, porque olhando para a tua profissão, cara, o chamado que Deus, o propósito que Deus colocou na tua vida, esse ministério, tem tudo a ver com isso, mano. Porque você lendo a palavra, você buscando conhecer a Deus, você consegue fazer um visagismo. Percebe o que eu estou te dizendo? Sim. Pode parecer aqui um clichê, uma analogia boba, mas, cara, o que é o visagismo se não você olhar para mim e buscar me conhecer e entender como que você pode fazer com que eu fique melhor dentro daquilo que eu preciso, né? Pelo que eu ouvi você falando, é mais ou menos isso. Exatamente. Então imagina você conhecendo a Deus e Deus olhando assim, já que você está me conhecendo agora eu estou aqui fazendo com você esse visagismo. E quanto mais você me conhecer, mais eu vou colocar em você de mim, mais eu vou te posicionar, eu vou te transformar, eu vou te mudar, eu vou te levantar, eu vou te dar vitória. Isso é incrível, cara. É maravilhoso. Os clientes que normalmente eles procuram a consultoria visagista, eles procuram realmente algo que eles possam se ver. Eu tive um cliente agora há pouco que ele disse que há 20 anos ele fazia a mesma coisa no mesmo lugar. E quando ele sentou na minha cadeira e a gente começou a conversar sobre a imagem dele, houve uma transformação ali da imagem dele. Então ele conseguiu se ver novamente. Às vezes as pessoas elas se olham no espelho todos os dias, mas não conseguem se ver. Às vezes a pessoa tá com a energia, né, a frequência, como a gente estava conversando aqui sobre a questão das vestes, né? A pessoa tá com depressão, tá passando por problemas e não consegue se ver, né? Às vezes se olha por espelho e realmente não consegue se ver. A partir do momento que eles passam pela consultoria visagista, a gente consegue analisar os traços, a personalidade, a parte profissional, o pessoal da pessoa, para realmente a gente chegar numa imagem que realmente representa essa pessoa, para elevar a autoestima, elevar tanto a saúde espiritual como a saúde física, porque o visagismo ele procura mostrar para o cliente que quando o cliente ele tem alguma questão realmente física estrutural, para que a gente direcione esse cliente para um profissional capacitado, seja ele um médico ou seja um outro tipo de profissional. Então, não é só a gente cortar o cabelo, é como a gente já vem falando desde o começo, realmente cuidar de pessoas, de ver aquilo que a pessoa está necessitando, seja não só do corte do cabelo, mas às vezes eu fico ali, antes de começar a cortar o cabelo, de fazer a barba, eu converso muito com o meu cliente, para poder conhecer ele bem, para poder entender melhor sobre o meu cliente. E assim a gente acaba tendo um relacionamento, um feeling maior. E todas as vezes que esse cliente ele senta na minha cadeira, a gente sempre conversa para melhorar a imagem dele. Mas o importante é que a gente tem que trabalhar o corpo, a alma e o espírito. Amém. Porque se os três estiverem em equilíbrio, né, o nosso corpo estiver bem, a nossa saúde está bem, a nossa mentalidade está bem e o nosso espírito está bem. Então, a gente tem que trabalhar não só a nossa imagem externa,
mas também a interna. Porque tem muitas pessoas que estão por aí, doentes mentalmente, passando por tantas situações, a gente vê também nas redes sociais. Às vezes, as pessoas ela quer ter uma vida que ela vê a vida dos outros, né, que às vezes nem é real. Aquela comparação nociva, né? Exato. Só faz mal, não traz Exato. nada de benéfico. Exato. Então, a gente tem que olhar para nós mesmos, ver nossa vida, nossa personalidade e ver aonde é que a gente quer chegar. Eu tinha falado da outra vez, na live lá do Network Sem Fronteiras, sobre o visagismo na área profissional. Às vezes a pessoa ela não chega em certo patamar porque o visual dela, a imagem dela, não corresponde para a área que ela quer chegar. Então, se você é um profissional e almeja chegar em lugares maiores, você tem que começar a se posicionar, tem que mudar a sua mentalidade, tem que procurar melhorar a sua imagem, seja ela externa e interna. Uau. Jackson, vamos falar um pouquinho sobre identidade? Eu queria começar esse assunto aqui quebrando um mito, né? Muitos homens ainda acham que se cuidar da sua imagem, o seu estilo, é uma frescura, vamos dizer assim. Uma vaidade, algo que, isso não... Eu não preciso disso. Né? Como é que você lida com essas pessoas? Como é que você vê isso? Como é que você entende isso? E já fala aqui para o nosso público se está correto pensar assim ou não. Vamos lá, tio. Tem muitos homens que eu converso e eles acham que a imagem dele funciona bem ali. E ela fala, não preciso mudar minha imagem. Não preciso mudar minha roupa. Não preciso mudar meu modo de me vestir. Mas o modo como você se veste, o modo como você usa o seu cabelo, a sua barba, a sua imagem em geral, é a forma como as pessoas vão lhe ver. Não é o que você lhe vê, é como as pessoas vão lhe ver. Como eu falei um pouco antes, aonde é que você quer chegar? Uau. Tem duas universidades, uma universidade bem conceituada nos Estados Unidos, que é a de Cambridge e aquela dos advogados. Harvard. Eles fizeram uma pesquisa e descobriu que as pessoas que se vestem melhor, têm uma imagem melhor, eles ganham mais do que os outros na mesma empresa, Uau. Seja ela qual for. Então, se você tem uma imagem assertiva, você vai ganhar mais, você vai escalar mais, você vai chegar em lugares maiores por conta da sua imagem. Por quê? Não é apenas a imagem que muda. Muda a imagem, muda a forma de você pensar, né? Até o teu posicionamento. Você caminha exato, melhor, mais autoridade, mais confiança. Exato. A forma de você se posicionar muda, a forma de você caminhar muda, a forma de você agir muda, a forma de você falar também muda. Então, as pessoas começam a lhe enxergar de modo diferente, de modo mais positivo. Para você ver, essas duas universidades, a pesquisa que eles fizeram também foi em relação ao tempo que as pessoas têm de achar algo de você. Basicamente, em menos de 1 segundo, a pessoa ela tem já um pré-julgamento sobre você. Se você chega em determinado local com uma determinada imagem, a pessoa vai ter esse pré-julgamento, né? Ela vai dizer, eu acho disso dele, eu consigo fechar o contrato, eu não consigo. Para você ver, muitos profissionais conhecidos no Brasil, né? Assim, como eu posso citar aqui? Pode, claro. Como o Pablo Marçal, o Thiago Nigro, o Jota,
né, como demais pessoas que a gente conhece no Brasil, eles mudaram o posicionamento deles, mudaram a imagem deles. Então, as pessoas levam eles mais a sério. Então, eles mudaram o posicionamento dele, não só a forma como eles usam a estratégia, mas também realmente a imagem dele. O cabelo, a questão de saúde, de entrar no ginásio para poder melhorar, não a questão físico-estética, mas sim a questão de saúde, porque isso tem a ver com saúde, sim. Muitas pessoas romantizam muito, mas isso tem a ver com a saúde, a quantidade de gordura que tem no nosso coração, né? O VO2. Então, isso tem a ver com a questão da saúde e tem a ver com que as pessoas ela vai nos ver. Então, se eu chego aqui de outra forma, como é que eu vou falar sobre o que eu vivo, sobre o que eu prego? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu estou tentando procurar um cara aqui. Eu sigo, ele é um coach muito famoso na internet. E ele é uma referência para mim no visagismo. Eu só não estou conseguindo encontrar aqui porque eu não lembro exatamente o nome dele. Mas um cara hoje ele não tinha nada de uma barba, ele passava uma imagem até que não trazia nem autoridade sobre... Wendel Carvalho. Wendel Carvalho. Sim. Wendel Carvalho, obrigado, Bruno. Wendel Carvalho, esse cara, ele fez um trabalho de visagismo que foi incrível. O cara hoje tem 10 milhões de seguidores no Instagram. E ele agora é sócio de um barbeiro empresário. Olha só. Que é focado... Essa barbearia, ele está abrindo uma rede agora. E é uma rede de barbearia focada no visagismo. Ele é cristão, católico, um cara que entende essa questão do visagismo, entendeu? E o visagismo mudou a vida dele no posicionamento do produto, do serviço que ele vendia, cara. Sim. Olha a importância disso. Isso, ele conheceu o Caio, né, que é um barbeiro, consultor visagista também, da época do Ronan também. E quando ele passou pela primeira consultoria visagista, ele não tinha barba. Ele não tinha barba, né? Então, ele passava outro tipo de imagem. Depois que ele passou pela consultoria, a imagem dele é uma imagem de rei. Exato, ele lembra o Leônidas, do personagem do filme 300 lá. Então, ele é aquele que mostra por onde ir. Exatamente. Ele é quem diz, ó, faça isso, siga por aqui. Então, ele tem esse posicionamento. Você vai descobrir qual é a sua personalidade a partir de uma consultoria. Porque através da consultoria visagista, a gente consegue entender o seu perfil comportamental. Uau. E o tipo de perfil que você tem. Normalmente a gente chama a gente usa muito o método DISC, né, que se usa muito em empresas empresas de grande porte para contratar pessoas para trabalhar nas empresas. Então a gente usa muito isso também no visagismo, que é os perfis, que é o rei, que é o perfil guerreiro, que é o perfil que a gente chama de mago, tem um perfil e tem outros perfis que a gente usa também, que é para poder identificar a sua personalidade. Eu quero fazer contigo essa consultoria, nós vamos marcar essa consultoria para semana, hein? Vamos sim. Eu preciso cuidar do meu perfil, cara, preciso mesmo. Você tá vendo, gente, como não é mito, ô macho, você que tá aí do outro lado aí, ó, não é mito você cuidar da sua imagem, cara, não é um problema de vaidade, não... Pelo contrário, você vai transmitir muitas vezes da maneira correta o amor de Deus pela vida das pessoas, cuidando da sua imagem. Cuidando da sua saúde. Cuidando da sua saúde, cuidando de você. Quer dizer, se talvez há 50 anos atrás os homens não davam bola para a sua imagem, cada um se vestia, cuidava de si mesmo do jeito que queria, hoje você precisa se posicionar para passar a mensagem que você quer transmitir. O pastor Nitinho está aqui e ele está posicionado para passar a mensagem que ele quer passar aqui e você está aí recebendo.
Tá vendo? A importância de você se posicionar nisso, de você ter a sua identidade formada nisso. E daqui a pouquinho nós vamos entrar aqui no tema do posicionamento, mas antes eu quero desafiar o Jackson aqui. Bora fazer uma brincadeira aqui comigo? Tá. Você topa? Bora. Bora. Eu vou passar aqui, ó. Fica ligado aí, pessoal. Bruno, corta aqui para mim aqui. Já tá em mim aqui. Fica esperto aqui, ó, porque agora vai ter uma consultoria grátis aqui, ó. Fica ligado, olha só. Jackson, eu vou colocar aqui um perfil genérico aqui de algumas pessoas, vamos dizer assim, e você topa aqui falar que estilo de corte, roupa combina mais ou menos. Claro que não vai ser nada assim assertivo e profundo, mas para a gente brincar, você acha que dá para fazer? Sim. Lógico que para ser bem assertivo, para chegar numa imagem realmente do cliente, realmente tem que passar pela consultoria, porque existem várias etapas para a gente identificar, né? Mas... Vou brincar. Mas assim... O pastor da igreja que precisa passar autoridade e acolhimento ao mesmo tempo. Então, isso aí vai depender muito Vamos começar pelas linhas, né? Os traços. O seu rosto, ele tem linhas e traços, formatos geométricos. Ok. Então, todas essas linhas, elas vão identificar algo. Se a gente tem linha reta, linha ascendente ou linha descendente. Então, quando a gente tem muita linha descendente, é algo que traz para baixo. É algo que é negativo. Então, normalmente, o que se pode ser feito nessa situação? Se é linhas que está trazendo para baixo, que está trazendo linhas de peso, então a gente tem que equilibrar. Porque, vamos falar em relação ao pastor, é isso? Isso. Então, o pastor ele tem que ser uma pessoa Esse que pastor seja... não sou eu, não. Não É ele, não, é genérico, tá? É só um exemplo. Ele é uma pessoa que ele acolhe, mas ele é uma pessoa que também ensina. Exatamente. Que mostra o caminho. Ele é uma pessoa que abraça, que pega no emocional, mas é a pessoa que dirige. Olha, Exato. Nós vamos para lá. E quando a ovelha ela erra, ele tem que repreender. A autoridade ali, Exato. Né? Então, a gente tem que trabalhar todas essas linhas de expressão, seja ela na sobrancelha, seja ela no bigode, seja ela na barba, seja ela no cabelo, e seja ela em acessórios também. O óculos, ele é a roupa que veste o nosso rosto. Então, o óculos também vai influenciar as linhas, as cores, o formato do óculos também Até o óculos. influencia. Isso também influencia. Então, se você tem linhas descendentes, você traz peso. Se você tem linhas ascendentes, você pode trazer força. Nas linhas retas também traz força, só que nas linhas inclinadas ascendente, você pode trazer também perigo. Então, a gente tem que saber equilibrar essas linhas para que aquela pessoa ela passe a imagem desejada. E correta, né? E correta. E isso eu estou falando genericamente em relação às linhas. E aí tem os formatos do rosto interno e externo, né, que a gente tem. No caso, quando a gente fala dessa parte do rosto, a gente está falando do rosto externo. Quando a gente fala dessa parte do rosto que envolve sobrancelha, olho, nariz, boca, isso aqui é rosto interno. Então, a gente tem que identificar tanto o rosto interno quanto o rosto externo para poder equilibrar ou enfatizar. A gente tem a nossa testa, a nossa região dos olhos e nariz e a nossa boca e queixo, cada um deles é chamado de terço, que é o terço superior, o terço médio e o terço inferior, que é a razão, emoção e intuição. Uau! Eu não fazia ideia disso. Mano. Isso. Então, o que acontece muito na malta jovem, né? Quando tem aí por volta de 13, 14, 15 anos, usa muito o cabelo com a franja. Isso significa que essa idade são pessoas muito emotivas.
Então, a gente tem que saber tratar essas pessoas com relação às emoções. Às vezes, a gente fala com adolescente, fala com a criança, só que não há razão ali. Há uma fragilidade ali, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha a emoção dela, porque ela é nesse período... Ela é emoção. Ela é emoção. E a gente tem que trabalhar essa emoção dessa criança para até ele chegar numa idade que ela vai ser mais racional. A nossa idade é uma idade mais racional. Então, a gente pensa muito antes de fazer as coisas. Uau. E através da imagem a gente consegue equilibrar ou enfatizar. A gente pode equilibrar, no meu caso, eu posso equilibrar tanto com barba ou quanto com óculos. Então, a gente procura equilibrar. Tem outras situações que, às vezes, a testa é menor, então a gente tem que usar o que a gente chama lei de compensação. A lei de compensação, a gente vai dar mais volume ao cabelo. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre isso, sobre o ser humano, né? Por isso a importância da consultoria, né? Exato. Eu ia te botar aqui num mau lençol aqui, eu ia dizer assim, ó, mostra aqui pro Lucas. Vamos pegar o Lucas aqui de exemplo, mas daí você vai estar enrascado. O Lucas é um cara exótico, né? Eu não posso chamar ele de feio aqui, porque daqui a pouco vai ter alguém aí que vai se sentir mal, porque eu chamei o Lucas de feio. É bullying. Vem falar aqui no microfone. Vem falar aqui. Você não precisa saber o endereço. Diz aqui. Vem cá. Gente, olha só. O Lucas precisa urgente do trabalho do Jackson. Urgente. Fala aí, mano. Qual câmera que tá, Bruninho? Essa aqui. Tá na do meio. Na do meio? Ok. Antes de eu ir lá, depois que eu for lá no Jackson e passar por esse visual aí, que ele vai dar toda essa mentoria, eu vou poder falar assim, ó. Igual aquela passagem na Bíblia, você fala. Antes de eu ir pro Jackson, eu era aquele cara que ia ler aquele texto que tá escrito assim, ó. E nele... Eu sou muito parecido com Jesus. Certo. E nele não havia beleza alguma. Mas isso antes de eu conhecer o trabalho do Jackson. Você vai me ajudar, Jackson? Claro. Quando que eu posso ir lá? Quando você quiser. Então bora. Ó. No próximo mês, tá? Porque esse mês não Bora. tem vaga. Glória a Deus, cara. E tá difícil de arrumar? É difícil? Só pro próximo mês. Você faz milagre, Jackson? Não, só Jesus. O Lucas, gente, dá um abraço aqui, mano. O Lucas é o cara mais parecido com Jesus que eu conheço. Eu digo isso pra ele, ele fica feliz comigo. Ele é o cara mais parecido com Jesus que eu conheço. Porque, ó, eu olho pra ele e nele não há beleza alguma, né, cara? Olha, mas deixa eu aproveitar e citar aqui o Fernando Abric, que ele diz o seguinte, de uma forma assim mais popular: não existe pessoas feias, apenas belezas que ainda não foram reveladas. Olha só, cara. Entendeu? Você tá vendo? Eu acho que o dia que o Lucas morrer e foi pra glória com Jesus e o corpo dele apodrecer e sair tudo pra fora, vai revelar a beleza interna. Nossa, né? Nossa. Acabei com você ao vivo agora. Não. Glória a Deus, cara. Mas Glória tem, a Deus. mas tem jeito. Gente, mas é tem brincadeira, jeito. viu? Ninguém escandaliza comigo aí, não. Vocês já me conhecem. Eu sei que tem gente feia aí me assistindo também. Liga pro Jackson que ele resolve, viu? Olha, se eu mostrar aqui uma foto de 2013, vocês nem acreditam. Uma foto minha, eu já até coloquei, mostrei até o antes e depois de uma foto antiga minha, como eu era, né? Como minha imagem era e aqui tá hoje. É diferente? Nossa, Misericórdia. nasci de novo. Cara, e trazendo isso pro lado espiritual, Jackson, quanto que, no teu entendimento, assim, como é que a nossa imagem externa reflete aquilo que nós carregamos dentro, o Espírito Santo, por exemplo? Então, tem a relação de nos sentir bem, né? Existe a questão positiva. A partir do momento que você se conhece, né? Você começa também a conhecer um pouco a Deus. Glória Né? a Deus. Então, a gente procura melhorar a nossa imagem, buscando melhores para a nossa vida, para a nossa imagem. E, através disso,
Deus pode também trabalhar na vida da pessoa, trazendo uma nova vida. Porque Ele não nos quer mal. Ele sempre quer nos ver bem. Então, seja o nosso corpo, o nosso espírito, Ele sempre quer nos ver bem. Então, eu procuro, com o visagismo, trazer essa reflexão, que não é só uma busca externa da imagem, porque isso passa. Isso vai passar. Vai chegar um momento que eu vou passar, você vai passar. É verdade. Né? Mas que nós possamos trabalhar também nossa espiritualidade. E sempre que há essa brecha, porque eu procuro não forçar ninguém, né? De chegar, de querer impor, né? O evangelho, de impor. Não. Tudo é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Uau. Então, Deus trabalha na vida de cada um de formas diferentes. Então, se eu vejo que há o espaço que o Espírito Santo está trabalhando ali, a gente começa a conversar e a tratar também a espiritualidade. Que é isso que eu peço a Deus, que aquele local não seja apenas um lugar que vai mudar a vida externa de alguém, mas que realmente pessoas sejam transformadas. Glória a Deus. Porque foi Deus que colocou aquilo ali, aquela barbearia na minha vida. Né? Então, Deus falou comigo na igreja. Vou abrir só o parênteses aqui para falar um pouco como é que aconteceu isso. Bora, conta esse testemunho. Eu já tinha voltado, já estava já uns meses na igreja, né? Isso foi no ano passado, de junho, mais ou menos junho, julho, foi no verão, agosto, por aí. Não, foi antes. E entre junho e julho. Um irmão falou comigo na igreja e ele chegou para mim, eu não conhecia ele. Ele chegou para mim e disse: opa, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Disse, você é uma pessoa empreendedora. Eu falei: você me conhece de onde? Eu nunca te vi. Aí ele fez... E aí, quando eu disse isso, ele falou outra coisa para mim. Que foi... Disse, olha, você é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. E não pede nada em troca sobre isso. Sobre a sua ajuda, as pessoas que você ajuda muita gente. Eu olhei assim, esse aí me conhece de onde? Que eu não conheço ele. E ele falando, e ele chegou para mim e fez: olha, Deus vai lhe dar algo para você tomar conta. Obrigado, mano. Chegou o momento de Deus lhe ajudar. Foi o que ele falou para mim. Chegou o momento de Deus lhe ajudar. Uau. Na hora eu olhei assim, eu criei, mas eu olhei assim, espera aí, eu preciso aqui de uma testemunha. Chamei um amigo meu, o Leandro. Aí ele veio, eu disse: escuta isso aqui. E aí o irmão falando isso para mim. Na mesma hora, o irmão virou para ele e a mesma promessa que o Senhor me fez naquele momento, fez na vida dele também. E aí, esse é outro momento que a gente pode trazer ele aqui e ele pode Leandro, contar. Queremos você aqui, Leandro. Vem pra cá contar a tua história, mano. Então, eu olhei assim, fiquei e levei aquilo comigo. E não falei para ninguém, apenas o Leandro sabia. E eu sabia sobre ele. Com pouco tempo, me veio uma proposta de uma pessoa que foi aluno meu, da gente abrir uma barbearia. E aí eu disse a ele: não quero, eu não quero, não vou não. Só que aí ele: vamos. Aí eu: bora. A partir do momento que eu disse bora, Deus se responsabilizou por tudo. Então, a gente escolheu o projetista para fazer o projeto da barbearia. Começou as obras. A gente teve um pequeno problema em questão das obras, né? Atrasou um pouco, mas tá lá. De uma forma que nem eu
nem eu esperava que virasse aquilo, né? Porque os planos de Deus na nossa vida são maiores do que os nossos. O que Deus pensa para mim e o que pensa para você ou para você, para qualquer um, É muito é maior. do que a muito gente maior. pode imaginar. Às vezes, o nosso problema é não saber esperar, é não saber ouvir Uau. e entender Fala, e Deus. entender o que Deus tem para nós. E eu posso dizer a você, eu fiz universidade, fui fotojornalista, fui até o 5º período de educação física, trabalhei com Uber, com prestação. Eu posso citar um monte de trabalho que eu fiz. Mas Deus, ele me encontrou e fez a promessa na minha vida através da barbearia. Uau. E eu oro a Deus e dizendo que aquele espaço, que ele não seja apenas um espaço para mudar a imagem externa da pessoa, mas que ele possa tratar a vida interna da pessoa. Porque não sou eu, nem é você, que vai mudar a vida espiritual de alguém. Quem trata é Deus, quem trata é o Espírito Santo de Deus. Ele é que trata isso na vida das pessoas. Mas que nós sejamos usados como instrumento nas mãos dele para chegar às pessoas. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Jackson, hoje em dia, qualquer pessoa que queira crescer, seja a área que for, na igreja, no trabalho, nas redes sociais, qualquer pessoa que deseja avançar, dar um passo a mais, ela precisa saber se posicionar. Sim. Como que um bom visagismo pode ajudar a pessoa nesse posicionamento? O visagismo ele vem para tratar a relação da imagem da pessoa mais assertiva. Como a gente tinha falado, é uma questão de identidade. Você, como pastor, você tem um posicionamento, então você tem uma forma de tratar com as pessoas. Então, a gente trabalha essa sua imagem como pastor, como autoridade, como acolhedor, né? Da mesma forma, a gente trabalha na imagem para qualquer área, seja ela se é advogado, se é médico, se é um arquiteto, ou até mesmo seja aquelas pessoas que trabalham como influencer de diversas... Não importa a área. Não importa a área. Às vezes, a pessoa só quer melhorar a imagem para ele mudar para a família dele, como já chegou para mim. Chegou para mim um caminhoneiro, né, um motorista de pesado, e disse, cara, eu queria melhorar a minha imagem, que realmente dava para ver que ele estava se sentindo para baixo. E ele queria melhorar a imagem dele. E apenas cortar o cabelo para ele não estava mais... Não estava resolvendo. Então, ele queria realmente uma consultoria para ele melhorar a imagem dele. Para ele ter uma imagem mais assertiva, para ele se ver, para que a esposa dele pudesse ver ele. Eu já passei por uma situação que eu tive uma namorada e ela terminou comigo porque eu tinha uma imagem que eu não passava responsabilidade. Olha só. E eu não era irresponsável. Eu trabalhava e trabalhava muito. Mas a tua imagem estava errada. Mas a minha imagem estava errada. A minha imagem passava de uma pessoa irresponsável. Até a minha avó me chamava de irresponsável. Quando eu disse à minha avó, você pai, ela fez, você? Nossa. Você é irresponsável. Meu filho está aí, 6 anos, saúde, firme, forte. Glória a Deus. Entende? Cara. Então, assim, mas essa era a imagem que eu passava. Eu passava uma imagem que eu não tinha responsabilidade. Então, eu procurei mudar isso. Com o tempo, essa minha ex-namorada, com o tempo, ela me viu e até se assustou. Opa, até Olha eu. aí, ó. Até eu. Então,
Olha a imagem que você está passando, cadeira. Ela chegou... A cadeira passou a imagem agora de insegurança. Então ela disse assim para mim, nossa, como você está diferente. E eu disse assim, diferente como? Não, você parece mais uma pessoa responsável. E eu disse, eu sempre fui responsável, mas era a minha imagem que não estava passando essa informação. Às vezes você quer ser uma autoridade no que você faz, na sua empresa, no seu negócio, ou até mesmo no seu trabalho, e você quer que as pessoas lhe levem mais a sério, mas a sua imagem não está passando isso. Então, você tem que realmente trabalhar na sua imagem de forma assertiva para que as pessoas elas comecem a lhe enxergar de outra forma. Da mesma forma que os discípulos de Jesus, quando eles começaram a andar com Cristo, eles mudaram a forma deles falarem, a forma de ele andar. Até mesmo o Pedro, né, quando levaram Jesus, disseram assim, você estava com ele. Porque a mulher disse, você anda igual a eles, você fala igual a ele. É verdade. Então, a gente tem que trabalhar a nossa imagem de uma forma positiva. E muitas vezes a pessoa pensa que a imagem dela está assertiva, mas não está. Às vezes só precisa só de pequenos detalhes, pequenos acertos que vai fazer uma grande diferença. Eu posso falar sobre quando a gente criou a marca da barbearia, a gente criou a identidade visual primeiro, depois a cultura da marca e o público que a gente quer atingir. Então, a partir da identidade visual, a gente conseguiu criar toda a estrutura. Uau. Da mesma forma, a pessoa que ela quer ser autoridade em algo, ela tem que criar a identidade dela visual. A imagem dela tem que falar algo antes mesmo dela abrir a boca. Então, você tem que criar a sua imagem visual, a sua identidade visual, antes de você querer fazer algo. Uau. Para as pessoas realmente acreditarem em você e olhar para você e dizer, não, você é uma pessoa responsável. Jackson, tem uma galera assistindo esse episódio agora e tem lá um homem que vai olhar agora e vai dizer assim, mano, eu preciso disso, era isso que estava faltando na minha vida. O que esse irmão que está nos assistindo, ele precisa saber antes de procurar o Jackson, antes de procurar a Mascate Club, como é que ele vai descobrir o estilo que mais valoriza a essência dele, como que eu quero ir lá na semana que vem, mas eu sei que não basta eu chegar lá na Mascate Club, bater lá e sentar e dizer, Jackson, muda a minha vida, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiramente, normalmente o que eu faço no primeiro contato com o cliente, eu vou explicar a ele o que é visagismo, né? E qual é o processo que vai passar. A partir dali, ele já começa a entender o processo do visagismo e o que é que aquilo vai influenciar na vida dele. Então, eu nunca chego assim, já sento o meu cliente na cadeira e digo, olha, a gente vai fazer isso, 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 isso. Eu nunca digo nada, porque não é o que eu acho, é o que a gente consegue extrair da própria pessoa, informações, às vezes dores que ela tem de longas datas. Então, a gente procura tratar isso e resolver de acordo com a imagem, de acordo com a personalidade, o perfil comportamental daquela pessoa. Então, essa consultoria ela é essencial para quem quer mudar o seu estilo. Você que está assistindo aí agora, que está dizendo, eu preciso disso, ó, a consultoria primeiro. Você precisa... Sim. Já teve pessoas que falaram comigo e disseram, eu quero cortar o cabelo com você, mas eu não quero a consultoria, eu só quero que você me dê algumas dicas só para eu poder mudar meu visual. E aí o que eu falo é que eu não posso ser assertivo na sua imagem sem você ter passado pela consultoria. Porque a consultoria ela é um processo de conhecimento e de autoconhecimento do próprio cliente. Não é só eu entender... Eu vou me conhecer e você vai me conhecer e vai entender o que eu preciso. Sim. Não é apenas o que eu acho que é bom para você,
mas sim o que realmente você está necessitando para a sua imagem de você mesmo. Uau. Então, a gente vai trazer, a gente vai externar a sua verdadeira imagem. Uau. Você tá vendo, gente? Mascate Club e Podfé tem tudo a ver, cara. No último episódio você assistiu aqui doutora Cláudia Miller, doutor Antônio Afonso, cuidado com a saúde, o seu corpo, nutrição, maravilhoso, porque a gente entende que você precisa cuidar do seu espiritual, mas você também precisa cuidar do seu físico, da sua imagem, você precisa cuidar da sua saúde. E hoje a gente tá aqui com o Jackson e o Podfé é isso, mano. O Podfé é mais do que a gente está aqui falando essencialmente o Evangelho de Jesus, que é bênção e a gente fala sobre isso, mas é a revelação do Evangelho de Jesus em todas as áreas da nossa vida, no nosso corpo, na nossa imagem. Sim. Jackson, que maravilhoso, cara. Agora... Nós somos templo e morada do Espírito Santo. cara. Então, a gente tem que trazer Glória a tudo Deus, que é cara. bom, né? Glória Então, a a saúde, Deus. ela influencia, até mesmo na nossa caminhada. É isso. Imagina quantos homens agora que estão nos assistindo ali estão conectando, entendendo essa mensagem aqui, entendendo, olha, eu preciso disso na minha vida, cara. E às vezes o homem, ele sente, às vezes sente cansaço. Às vezes não é só cansaço do trabalho, é falta de alguma coisa. Quando a gente fala, é vitaminas, às vezes tem uma relação hormonal, às vezes o homem ele tá lá vai na igreja, vai conversar com o pastor, pastor, porque eu não estou bem, minha situação está assim, às vezes eu não vou à igreja, às vezes no domingo eu não vou à igreja porque estou muito cansado. E tem toda uma questão de saúde por trás daquilo, né? Exato. Às vezes a pessoa fica pensando assim, é só espiritual, é só espiritual, é só espiritual. Meu irmão... O inimigo tá furioso, mas na verdade mas não é só vitamina espiritual. D que tá Às vezes está faltando aí. faltando alguma coisa. Às vezes a questão da testosterona está baixa. Então a gente tem que tratar tudo isso. Então, na consultoria, a gente procura perceber tudo isso e direcionar. Eu não trabalho com isso, porque isso aí é um médico especialista que Claro. faz, né? Mas eu indico o meu cliente, porque a gente tem, no rosto, a gente tem como observar isso. Existe o perfil reto, o côncavo e o convexo. Se é extremamente convexo ou côncavo, há um problema de saúde. Porque, em relação aos dentes, eles se alinham. Então, quando o rosto é côncavo, há um deslocamento da mandíbula. Então, isso está trazendo má saúde para a pessoa. Uau. Deus é perfeito nos mínimos detalhes. Uma coisinha fora, você já Exato. tá... Então, a gente procura direcionar o cliente para esses profissionais. E acaba que a pessoa ela começa a se sentir melhor, ela começa a se ver, ela começa a gostar dela, né? Às vezes a pessoa nem não está ali triste, abatido. E quando você tem esse direcionamento, você começa a se ver, a ser mais alegre, a procurar viver melhor. Vida, né, mano? Exato. Jackson, que papo incrível. Eu quero lembrar aqui, você que está aqui até agora, está achando isso incrível também. Esse podcast está sendo produzido pela The Fábrica, soluções em audiovisual, podcasts, produção musical. A gente produz a sua música, vídeos promocionais, vídeos institucionais, social media. Você precisa cuidar da sua mídia social, você precisa se posicionar na sua rede social. A The Fábrica, ela cuida da sua rede social. Nós temos uma equipe especializada em social media, fala com a gente e a gente vai estar cuidando aí do seu posicionamento no mundo digital. Também temos a loja da informática e hoje a loja da informática nos trouxe aqui essa belíssima máquina de café estilizada com o selo da Tonino Lamborghini, uma marca conhecidíssima mundialmente, algo mesmo incrível, um café espetacular, uma máquina desenhada para proporcionar uma experiência no café.
Que tem tudo a ver lá com a barbearia, tá? Tem tudo a ver com a barbearia. Depois você entra em contato com a loja da informática. www.lojadainformática.pt, Jackson. Vale a pena, viu? Eu tava tendo uma consultoria aqui, né, sobre a cafeteira, sobre o café. a gente tava Nossa, falando antes. uma coisa que eu posso falar para vocês, é excelente. É algo realmente surreal. É espetacular Você que mesmo. gosta de café Você tá vendo? vai se surpreender. É muito bom. A HR Car Detail, que cuida da limpeza do nosso carro, você vai ficar surpreendido com o trabalho lá do Eliabe, o Talho Brazuquinho, o I Love Coxinha, a Chocolate Cia. Queridos, esse podcast funciona por causa dos nossos patrocinadores e eu louvo a Deus pela vida deles. E se você quiser também entrar no patrocinador do Podfé, você quer abençoar esse projeto, você entende que isso tem a ver com a sua marca, tem a ver com a sua empresa, tem a ver com o seu serviço, e você diz assim, Pastor Niltinho, eu quero ajudar a esse podcast a alcançar mais pessoas, eu quero investir aí no Podfé, vem falar comigo, meu irmão, manda mensagem para mim, conversa com o Lucas aqui na fábrica, com o Bruninho, conversa aqui com a gente vai encontrar um meio de você estar aqui também divulgando a sua marca, é bênção para você, é bênção para nós, e a gente está aqui divulgando o reino, fazendo isso crescer aqui no Podfé. Jackson, eu quero te agradecer, meu irmão, pela tua presença aqui, que papo incrível, que maravilhoso entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde, da nossa aparência, e que isso não é vaidade, mas é posicionamento, é confiança, é identidade. E é isso, mano, eu quero mesmo te agradecer. E você, se você entendeu e sentiu que essa conversa faz sentido para você, já deixa aqui o teu like, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você acha, olha, cara, o Niltinho precisa ouvir isso, eu vou mandar esse podcast pro Niltinho, manda para ele, mano. Manda para ele que ele realmente precisa ouvir, aquela pessoa, aquele amigo que precisa se reencontrar, precisa ter a sua autoestima transformada. Já segue o Jackson, segue a Mascate Clube, o Jackson já vai deixar aqui as redes sociais dele, como é que você encontra. E Jackson, antes da gente terminar, eu quero que você faça aqui um merchan da Mascate Clube, mano. Fala aqui pro pessoal mesmo, galera, vai lá na Mascate Clube, vai lá falar com o Jackson, transforma a sua imagem. Eu aprovo, e olha, eu recomendo mesmo, cara. Muda a tua vida, te posiciona. Fala aí, Jackson. Bora, mano. Eu agradeço, né, pelo convite aqui, para a gente poder falar um pouco sobre o visagismo, né, e ver que isso tem muito a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa vida em Cristo, né, também. O meu Instagram, né, é Jackson Visagista, e o da barbearia é Mascate Club. Então, você pode pesquisar aí, já segue, tá bom? A Mascate Club no Instagram e Jackson Visagista. Tá aqui os arrobas aqui embaixo, aqui, você pode ver. Tá passando aqui todos os arrobas. Jackson Visagista, arroba Mascate Club. Vai lá, já segue. Já partilha o perfil dele com o teu amigo também. Já marca lá uma consultoria. Para esse mês não tem vaga, gente. Sinto muito. Não. Lotado. Lembrando que a gente só tem vaga pro próximo mês. E quando entra o mês, a gente já fecha a consultoria ali daquele mês e só abre a agenda pro próximo. Olha aí, ó. Então fica esperto, agenda teu horário, não perde tempo. E olha, se cuida, se posiciona e até o próximo Podfé. Vambora?